Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 a 14. Assim está escrito: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Esse é o texto que vamos meditar na oportunidade, falando sobre homens que Deus aprovou como referência: Noé, Daniel e Jó. O texto lido nos mostra quando Ezequiel foi levado cativo e estava habitando na Babilônia, e 2 profetas que trabalharam nesta época da Babilônia foi Daniel, junto ao palácio, e Ezequiel, jamais para a periferia, junto ao povo. E Ezequiel recebeu o encargo de Deus de falar àquele povo, um povo que, tendo sido levado cativo, nem assim reconsideraram o seu caminho, a sua escolha, porque foram advertidos e avisados e orientados por Deus através de Jeremias, mas eles não quiseram ouvir, não deram atenção, acharam que a escolha diferente daquela que Deus propunha através de Jeremias era o melhor para eles. E, finalmente, revelou-se uma má escolha, uma decisão ruim, porque eles terminaram sendo levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles perderam todos os direitos que eles tinham na terra. Perderam a liberdade, perderam o templo, perderam as reuniões de culto, se bem que eles já estavam enfadados diante do Senhor, porque a adoração deste povo para Deus já não era mais uma adoração genuína, verdadeira, já não provinha do coração. O próprio Deus reclamou com eles, dizendo que este povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a religião para eles, o culto a Deus, era algo somente de aparência, não tinha mais essência, não havia adoração verdadeira. Havia lá um ajuntamento, um faz de conta, e eles se iludiam com aquilo e achavam que a maneira como eles estavam fazendo estava tudo certo diante de Deus, Deus ia receber e eles iam continuar a vida que estavam vivendo, totalmente contrário aos princípios, à vontade e ao plano de Deus para a vida deles. Mas Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, isto ele vai ceifar. Este povo, então, a quem Deus escolheu e colocou neles o seu nome, este povo andou por caminhos errantes, e Deus, na sua longanimidade, na sua misericórdia, no seu amor, procurando atraí-los, procurando alcançá-los, procurando trazê-los para perto de si, porque tinha bênçãos, promessas a cumprir na vida deles, mas eles então endureceram a cerviz. E a palavra de Deus, Salomão deixou registrado lá no capítulo 29, o versículo de número 1, está escrito assim. Deixa eu me encontrar. Capítulo 29, versículo 1, está escrito assim:
o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então aqui nós encontramos uma similaridade com esta palavra de Salomão, escrita lá em Provérbios. Por quê? Porque este povo fechou o ouvido, fechou o coração, não atentou para a exortação de Deus através dos profetas, procuraram viver à sua moda, à sua maneira, e, portanto, diz a palavra que eles endureceram a cerviz e a voz de Deus, o chamado de Deus, já não mais os comovia a entrar pelo caminho e reconhecer que eles estavam tomando decisões contrárias, erradas, diante do que Deus lhes propunha. E, portanto, a palavra de Deus diz que quando o homem endurece a cerviz, e como também aqui a nação como um todo, diz-nos a palavra que eles serão quebrantados de repente, sem que haja cura. Haverá juízo e não haverá como voltar atrás, porque oportunidade já tiveram. Eu sempre digo que antes das coisas acontecerem, Deus manda a sua palavra, Deus envia o seu profeta, adverte o povo, a condição em que eles estão vivendo, o Senhor aponta diante de cada um qual é a conduta que eles estão tendo, coloca diante deles uma solução e dá um tempo necessário para que eles arrependam-se e entrem pelo caminho que o Senhor está colocando diante deles. Porém, este tempo é chamado o tempo da misericórdia. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Na misericórdia, Deus não lança o juízo. Deus espera que as pessoas se voltem para Ele, arrependam-se do caminho que estão e prometam ao Senhor fidelidade, lealdade e firmeza na sua presença. Como o tempo que Deus dá, só Ele sabe o tempo necessário que deve ser dado. E não há nenhuma mudança de conduta, não há nenhum mover do povo em direção ao que Deus propôs para livrar, para abençoar, para, usando de misericórdia, perdoá-lo e restaurá-lo diante da sua presença. Então Deus retira esta misericórdia e Deus agora lança sobre eles o juízo. Por isso é que aqui está escrito, o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, contra a terra e o povo que nela habita, porque a terra foi contaminada por causa do pecado do povo. Quando diz aqui, uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, não é a terra que nós conhecemos. Terra aqui referindo-se a pessoas. Porque em outro ponto, Jeremias profetizava assim, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ele não estava falando ao barro, à terra, estava falando ao homem. E o homem como terra, como originário da terra, Deus fez o homem do pó da terra, então o homem é terra, é pó. Então diz aqui, quando uma terra pecar contra mim, porque só quem peca contra Deus é o homem, o ser humano, o homem, a mulher, gravemente se rebelando, então estenderia a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Quer dizer, Deus vai reter o pão, não vai permitir que haja semeadura e colheita. E enviarei contra ela a fome. O Senhor vai reter as chuvas. As águas não serão frequentes. E arrancarei dela homens e animais. Então, isto aqui já é o veredito do Senhor nosso Deus
para aquele povo que ele deu o tempo da misericórdia, avisou a condição deles, propôs o livramento e eles não aceitaram. Então agora o Senhor Deus vem com o julgamento, o juízo, e agora não adianta mais querer voltar atrás, porque agora será o tempo do juízo. O tempo do juízo. E não há ninguém que tenha condição de livrar este povo do juízo quando Deus já o decretou. Não há oração, não há em jejum, não há consagração, não há intercessão, nada mais aqui resolve. Resolvia antes, no tempo da misericórdia, o tempo da longanimidade, a espera de Deus para a decisão humana. Como ela não aconteceu, veio o juízo, porque Deus é justo. E na justiça, ele exerce o juízo. No amor, ele exerce a misericórdia. Então, ele disse que isso iria acontecer. Agora, Deus colocou aqui um assunto interessante. Deus falou aqui sobre 3 homens que ele aprovou como sendo referenciais na época em que eles viveram. Cada um viveu dentro da sua época. Deus disse aqui, ainda que estivesse no meio dela, no meio da terra, no meio do povo, junto com aquele povo, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Noé, Daniel e Jó não teriam condição de usar a sua justiça, a maneira justa como eles viveram diante de Deus para favorecer aquele povo. Quando chegou o momento do juízo, eles conseguiriam livrar somente a vida deles. Quando nós olhamos Deus falando sobre Noé, Daniel e Jó, estes 3 homens referenciais que foram aprovados por Deus como referenciais, como luz que alumia, como lâmpada que está dando o sinal, eles viveram em épocas diferentes. E em cada uma das épocas deles, tanto de Noé, quanto de Daniel, quanto de Jó, aconteceram estas coisas. E nós vamos observar 3 coisas ligadas ao tempo que estes homens enfrentaram, como era que o povo estava, a condição do povo daquela época, como é que era. Então nós vamos observar e entender isto. Então quando Deus diz aqui, ainda que estivessem no meio dela, no meio da terra daquele povo, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Bem, Deus disse aqui de Noé. O que foi que aconteceu na época de Noé? Como é que estava a sociedade na época de Noé? Deus havia formado Adão do pó da terra, soprou as suas narinas, tornou-se alma vivente, colocou nele o espírito vivificante, tirou uma da sua costela, formou a mulher, trouxe Adão, formou aquele casal. E aquele casal tinha a promessa de Deus de crescer, multiplicar, povoar a terra com as bênçãos de Deus que estava sobre eles. Pela desobediência deles, eles perderam esta oportunidade, mas ao serem lançados fora do Jardim do Éden, eles começaram então a gerar filhos. E estes filhos foram gerando filhos, e os lugares foram sendo habitados pelas pessoas que iam nascendo.
porém todos aqueles que nasceram marcados e manchados por conta do pecado, a transgressão cometida por aqueles que tinham sido advertidos pelo Senhor. E este povo cresceu e estendeu-se. E chegou a época de Noé, conforme registra o capítulo 6 de Gênesis, está escrito assim. Capítulo 6 de Gênesis, assim. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhos, filhas, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si como mulheres de todos que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E diz-nos aqui: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A sociedade da época de Noé tinha se corrompido a tal ponto que tinha atraído a ira de Deus sobre eles. E o juízo de Deus veio e Deus disse: vou desfazer o homem que fiz, arrependo-me de havê-lo feito. Mas naquela sociedade corrompida, Deus encontrou um homem, Deus encontrou uma família. E diz aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então diz aqui que Noé, ele era varão justo e reto, ele andava com Deus e ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Então Noé foi um referencial na sua época, um homem que viveu de maneira justa diante de uma sociedade corrompida, contaminada, marcada para ser julgada pelo Senhor. E o juízo se daria com a destruição. Como Deus encontrou a Noé, a palavra de Deus diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter avisado aos seus servos, os profetas. Aqui ele encontrou um homem, Noé, e ele falou com Noé o que estava para fazer, mas encontrou Noé um homem preparado, um homem pronto para ser o referencial de Deus diante daquela sociedade corrompida. Então, a sociedade estava indo para o juízo, mas Deus tinha ali um homem com o qual ele podia contar naquela época. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Foi o veredito de Deus: vou destruí-los. Mas com Noé, Deus então fez um acordo, um pacto com Noé, uma aliança, estabeleceu com ele um pacto de ele entrar na arca, Noé, os filhos, a mulher e as mulheres dos seus filhos. Porque Deus disse: eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida,
debaixo dos céus, tudo que há na terra vai expirar. Então Deus deu a orientação a Noé de fazer uma arca, deu o modelo que Deus queria, o tipo de madeira, a altura, a largura, o comprimento, os compartimentos dentro, tudo como deveria ser feito. Deus falou com Noé e Deus foi construir, foi construir aquela arca em obediência à orientação de Deus. Deus o encontrou justo, reto e, conforme diz aqui, justo e reto, que andava com Deus e que achou graça diante de Deus. Estas condições eram de alguém que estava na contramão daquela sociedade. Uma sociedade corrompida e contaminada, mas encontra ali alguém que está direcionando-se para Deus, para servi-lo. E Deus, então, o estabelece como seu referencial para aquela época. Nós conhecemos a história do dilúvio, como aconteceu. Noé construiu, levou muitos anos para construir aquela arca, enquanto isto, avisando o povo do que Deus prometeu que iria fazer, ninguém acreditou, ninguém levou a sério. Chegou o dia, Deus então pediu a Noé que entrasse na arca, e quando entra ele e a sua família, e os animais e as aves e os répteis que Deus aprovou, Noé fecha a arca por dentro, Deus fecha por fora, e começa então a mandar águas, as águas do dilúvio. E choveu 40 dias e 40 noites, chuvas torrenciais. E a arca se elevou acima do mais alto monte que existia àquela época. E a arca ficou navegando por sobre aquela água. Então nós encontramos em Mateus, no capítulo 24, versículos 37 a 39, Jesus fazendo referência àquele tempo de Noé. Ele disse: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem." Jesus fazendo referência ao dilúvio, comparando com a sua vinda, que na sua vinda também muitos estarão desapercebidos, mas ele virá, e os que estiverem preparados, o Senhor vai levar. Então, esse primeiro exemplo, esse primeiro referencial de Noé, já entendemos como aconteceu. A sociedade estava totalmente corrompida, Deus encontrou um homem que o fez seu referencial, participou a ele, deu a ele um propósito, ele cumpriu e Deus então o manteve vivo. E depois do dilúvio, através da família de Noé, Deus então tornou a propagar a espécie humana e nós somos frutos daquela família que sobrou do dilúvio, a família de Noé. Quando nós chegamos, ele diz aqui, ainda que estivesse Noé, Daniel e Jó. Quando nós chegamos à época de Daniel, que era exatamente a época também em que Ezequiel estava profetizando, sendo usado pelo Senhor, e Daniel no palácio, Ezequiel lá no meio do povo. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, ele assentou no seu coração não se contaminar nem com o manjar, nem com a bebida do rei. Daniel tinha o comprometimento de fidelidade, lealdade e temor diante de Deus. Ele viveu na sua terra servindo a Deus. Foi agora levado cativo, porquanto o povo desobedeceu. O povo não atendeu. E Daniel foi levado também para aquela nação, para a Babilônia. Porém, ele foi levado e foi colocado à prova e
foi aprovado primeiro por Deus e segundo por aqueles homens, e Daniel se tornou um referencial de Deus na Babilônia, quando tudo estava destruído, e já na época de Nabucodonosor era outra situação. Na época de Noé era a sociedade que estava corrompida. Na época de Nabucodonosor era a religião que estava corrompida. Tanto é que o próprio Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, colocar no campo de Dura e exigir a adoração de quem quer que fosse ali. E estava Daniel e aqueles 3 jovens hebreus, eles foram libertos pelo Senhor. Depois, Daniel foi levado à cova dos leões, porque fizeram um decreto para não orar a Deus, mas para orar ao rei. Então, uma religião contaminada dos dias que nós estamos atravessando, que ela deixou de ser teocrática, deixou de ser Deus a pessoa principal a quem se deve prestar culto e passou a fazer culto tendo o homem como referencial. A antropos, quer dizer, o homem como centro de tudo. Na época de Nabucodonosor aconteceu isso e muitos se dobraram. Porém, Daniel e seus amigos não se dobraram. Mas Deus faz referência aqui a Daniel. Daniel não se contaminou. Daniel não se corrompeu, não se vendeu. Ele permaneceu desde o começo até o fim da sua vida, atravessando por aquele império onde a religião estava corrompida, mas Daniel não tinha nenhuma corrupção na sua vida. Ele viveu de maneira santa. E quando Deus dirigiu a ele, diz: Daniel, homem muito desejado. Então Daniel foi o referencial de Deus para a época da Babilônia, quando a religião estava contaminada. Em Noé, a sociedade estava contaminada. Em Daniel, no tempo da Babilônia, a religião estava contaminada. E aqui o Senhor diz, ainda que estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Agora vem o momento de Jó. Jó era alguém que viveu numa época em que o Senhor Deus aprovou Jó como o referencial, tanto que o adversário procurou desacreditar do que Deus estava dizendo e fazendo algumas propostas para Deus colocar Jó à prova, para que então ele demonstrasse quem ele era. Deus, como conhecia a Jó, e tinha Jó como o seu referencial para aquela época, Deus então permitiu que algo acontecesse, mas provando que Jó era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem que tinha um compromisso com Deus. Os seus filhos se banqueteavam e ele se reunia em casa, levantava-se pelas madrugadas, oferecia a Deus sacrifícios e orava pela sua família. Então, a época de Jó, nós podemos entender que era a época da família corrompida. Esta família corrompida. A época de Daniel, a época da religião corrompida. E está aqui um paralelo na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 4, e o versículo 1, diz assim: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esta é a religião contaminada, que é apostata da fé, que dá ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É uma porta aberta para o adversário atuar na religião contaminada. Mas o tempo de Jó
era o tempo que agora não mais a sociedade, que foi da época de Noé, a religião da época de Daniel, e agora, na época de Jó, a família corrompida. E Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 9, ele deixa gravado o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então, a época de Jó era a época da família contaminada. Mas Jó estava ali como um referencial que Deus podia apresentar a quem quer que fosse. Então, Deus disse aqui para Ezequiel que ele ia mandar o juízo para aquele povo. Mas ainda que estivesse ali Noé, Daniel e Jó, eles conseguiriam livrar apenas a vida deles pela justiça que praticaram. E mais ninguém. Ninguém conseguiria ir na sombra deles. Os demais seriam levados a juízo. Observando este tempo e esta conduta do povo de Israel, um povo chamado, escolhido, separado por Deus, Deus o nomeou, disse ao meu povo, nele está o meu olho, o meu nome, o meu coração, o meu ouvido. E mesmo assim, este povo endureceu-se contra o Senhor. Deus deu o tempo da misericórdia, eles não aproveitaram. Deus então lança o juízo, mas faz uma advertência. Se tivesse nela Noé, Daniel e Jó, eles livrariam apenas a vida deles pela justiça praticada. Mais ninguém. Olhando agora para os nossos dias, o povo chamado povo de Deus, o povo cristão, que Deus agora, através de Jesus, nos tornou seu povo. Ele disse, fui buscado de um povo que não era o meu povo. Mas através de Jesus e da obra da redenção, nós que estávamos fora das alianças e do concerto e da comunidade de Israel, fomos chamados e atraídos por Jesus, porque ele veio para os seus rejeitaram, mas aos que receberam, Deus abriu a oportunidade e nós entramos por esta porta que Jesus nos chamou. E somos nomeados agora como sendo povo de Deus. Porém, estamos ultimamente vivendo tempos similares a estes do tempo de Ezequiel. A essência da adoração a Deus tem ficado para trás. Tem se oferecido a Deus uma adoração contaminada, uma adoração misturada. A sociedade está corrompida de maneira geral. E nós que fazemos parte nesta sociedade, vemos isso diante dos nossos olhos. Vivemos numa época
em que a sociedade está corrompida, à semelhança dos dias de Noé. Noé avisando, os pregadores da verdade, servos de Deus, fiéis e comprometidos, estão pregando, estão mostrando, estão falando, estão advertindo e ninguém está nem aí para o que está sendo dito, continuam a vida deles como se nada tivesse acontecido. Mas chegará o dia em que Deus manifestará o seu juízo. Este tempo que vivemos é o tempo também da sociedade contaminada. Mas referindo-se também aos dias de Daniel, que era os tempos da religião contaminada. Os nossos dias são semelhantes aos dias de Daniel, onde a religião está sendo totalmente corrompida e contaminada. Os homens estão dominando, parecendo-se como deuses que fazem, que acontece, que dominam e que a sua conduta é reprovável diante do Senhor, por corromperem o encontro e a comunhão com Deus e levarem outros a irem neste bojo. E quando olhamos e observamos, dificilmente encontramos um lugar onde há pureza de adoração, santidade de vida, comprometimento com o Senhor, fidelidade à sua palavra. Existe, mas são raridades, porque a grande maioria está à semelhança do povo do tempo de Isaías, honrando a Deus com os lábios, porém o coração e a vida estão focados em outras coisas deste mundo, desta sociedade corrompida e com uma religião corrompida, que Deus não aceita este tipo de adoração e não está se agradando deste estado de coisas. E estende a misericórdia para que haja oportunidade de alguém arrepender-se e voltar-se para Deus. Mas vivemos também a época similar à época de Jó, em que as famílias que outrora eram famílias tradicionais, famílias de fé, famílias de testemunho, famílias que estavam submissas à orientação e obedeciam à vontade de Deus. Hoje, as famílias corromperam-se, abriram-se às oportunidades, e este trinômio, sociedade corrompida, religião corrompida e família corrompida, parece que estão unidos, e é o que estamos vendo nos dias em que nós estamos atravessando. Mas a palavra de Deus continua bradando, Deus continua falando. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de mudar o foco, de voltar a olhar para o Senhor, clamar a misericórdia dele, confessar o pecado, de participar de uma sociedade corrompida, de uma religião corrompida, de uma família corrompida, voltar com pressa para Deus, para que em tempo ainda possa receber de Deus o perdão e a restauração espiritual diante da presença do Senhor. Estes são os nossos dias, uma advertência de Deus. Cuidado. Não se deixe levar pela sociedade corrompida. Não se deixe levar pela religião corrompida. Não se deixe levar pela família corrompida. Lute pela sua família. Mantenha unida em fé e temor diante de Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Viva nesta sociedade, mas não lance mão do que nela está corrompido e contaminado. Mantenha-se puro diante da sociedade corrompida, mantenha-se puro diante da religião corrompida, mantenha-se puro diante da família corrompida. E somente aqueles que, à semelhança de Noé, Daniel e Jó,
mantiveram-se em pé diante da presença do Senhor e não deixaram-se levar pelo espírito da época, da sociedade corrompida, da religião corrompida e da família corrompida, mas deixaram um testemunho vibrante que Deus aqui fez referência, que nós possamos seguir por este caminho. É Deus nos avisando, é Deus nos advertindo, é Deus mostrando o seu amor e dando-nos o tempo da misericórdia. Aproveitemos o tempo da misericórdia e corramos aos pés do Senhor para nos acertar e reconciliarmos com Deus antes que o juízo dele seja estabelecido. Mas o tempo hoje é ainda da misericórdia. Mas corra com pressa à presença do Senhor e desfrute desta bênção maravilhosa. Guarda-te da sociedade corrompida, da religião corrompida e da família corrompida. Viva para Deus, glorifique, adore, sirva-o com alegria e com fidelidade e comprometimento. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.